Olá, muito bom dia para você que acompanha o Estilo de Vida. Nós já estamos no ar nessa quarta-feira e eu te convido a continuar assistindo o nosso programa aqui para a gente conseguir conversar e, inclusive, para você fazer suas participações sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre epilepsia. A gente vai começar a partir desse tema e, se eu fosse você, obviamente, eu já estaria pensando aí em todas as minhas dúvidas relacionadas a isso para a gente tirar aqui ao vivo. Lembrando que de que forma você pode tirar as suas dúvidas aqui com a gente. Você pode enviar todas as suas participações através do nosso WhatsApp. Só para começar, nosso WhatsApp é o 92, código daqui de Manaus, e eu relembro mais uma vez que isso significa que mesmo que você não esteja na cidade de Manaus, ou mesmo que você tenha algum parente conhecido que nos assista em outro lugar e que quer participar também, é só você mandar pra gente com esse códigozinho que com certeza vai chegar aqui no nosso WhatsApp. Então, 92 código de Manaus, 98111 4512. Esse é o número da nossa produção. E aí chega uma mensagem para nossa produção, a nossa produção envia para cá, por isso que eu estou sempre com o meu celular aqui pronta para poder receber todas as suas participações e para saber daquilo que você está querendo saber. Também para poder te responder logo, porque fica muito mais fácil quando a gente vai direto à fonte, quando a gente sabe exatamente aquilo que você tem dúvida. Mas além disso, se você também tiver alguma experiência, se você já tiver passado por todo o processo da doença que a gente vai conversar hoje, dos sintomas que a gente vai conversar, se você quiser compartilhar com a gente também algo da sua vida, algo que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, você pode enviar o seu depoimento que a gente também vai adorar para complementar a nossa entrevista de hoje. Além disso, você, se é um telespectador assíduo daqui, já sabe que nós estamos sempre disponíveis através das nossas redes sociais também. Já que a gente está falando de ao vivo, porque nós já estamos ao vivo, eu já vou lembrar aí a galerinha de casa que nós também já estamos ao vivo através do nosso Facebook. Nossa, Isabelle, mas agora vocês também fazem transmissões através do Facebook? Sim, nós fazemos as transmissões do programa todo através do Facebook também. E se você se inscrever aí no videozinho do Face, aí a gente consegue te avisar sempre que o programa já está no ar. Então o Facebook dá aquela, sabe aquele tchum que a gente ouve assim no celular? Inclusive o meu já fez o barulhinho aqui hoje, isso significa que nós já estamos no ar aí para a galera de casa que nos acompanha através dessa rede social também. É super legal, porque lembra daquelas pessoas que às vezes querem participar, mas não estão em Manaus, e de repente quer assistir o programa, mas não está aqui em Manaus. Justamente, essas pessoas também podem conversar com a gente através do nosso Facebook, porque a nossa fanpage está sempre disponível aí para você que está em casa. Além disso, a gente posta muito conteúdo também na nossa fanpage relacionado aos bastidores do programa. Muito mais relacionado aos bastidores do que ao vivo. Isso é super legal, porque você aprende muitas coisas que a gente não pode te mostrar aqui todos os dias em 1h30 de programa. Então, por exemplo, as pessoas que me ajudam a colocar o programa no ar, porque é óbvio que eu não coloco esse programa no ar sozinha, e as pessoas que me ajudam, que estão por trás das câmeras, todas essas pessoas normalmente aparecem em algum momento aí da nossa timeline. Então é importante que você esteja sempre ligadinho para poder saber quem que está passando, quem é nosso diretor de TV, o que que faz um diretor de TV. De repente, se você não sabe exatamente como que funciona tudo aqui, você pode encontrar todo esse bastidor aí na nossa fanpage, no nosso Facebook, e é uma ótima oportunidade de você interagir com a gente também. E por último, mas não menos importante, inclusive eu diria que é uma das coisas mais importantes, você tem a oportunidade de enviar suas participações relacionadas ao tema que você quer ver aqui no Estilo de Vida. Então, se de repente você, não sei, quer saber sobre algum tipo de alergia específico, se você quer saber sobre algum tipo de moda específico, alguma maquiagem que está nova no mercado e você quer saber mais um pouquinho, quer saber se faria mal ou não para a sua pele, tudo isso a gente pode discutir aqui no Estilo de Vida, só que eu preciso saber daquilo que você quer. Então é muito mais fácil quando você envia para a gente a sua participação, dizendo o seu interesse nos temas específicos que está aí na sua cabecinha que poderia passar aqui no Estilo de Vida. Então você já tem a faca e o queijo na mão, você já sabe exatamente o que fazer para fazer parte aqui da equipe do Estilo, mesmo que você esteja como telespectador em casa. Até porque uma das pessoas, se não a pessoa mais importante desse programa, é você, né? Já que eu preciso falar com alguém. Eu já disse para vocês que eu não gosto de conversar sozinha. Então é muito importante que você esteja aí do outro lado da telinha me dando todo esse feedback para eu saber que eu estou falando com você e não com as paredes da sua casa. Mas além disso, nós temos também, para finalizar as nossas redes sociais hoje, o nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. E aí você consegue encontrar também as nossas fotos, os nossos vídeos, bumerangues, todo o conteúdo que a gente vai postando especialmente para esse tipo de rede social. E lá você consegue deixar o seu comentário, você consegue deixar o seu like também, a sua curtida pra gente, saber que você está aprovando também o nosso conteúdo nesse tipo de rede social. E agora, nós vamos conversar então
sobre epilepsia. A gente vai começar o nosso assunto de hoje. É uma doença um pouco delicada. Na realidade, a gente vai descobrir ainda se pode ser chamado de doença ou não. E todas as suas dúvidas serão sanadas hoje aqui sobre o assunto. Quem conversa com a gente é o neurocirurgião, professor doutor Ricardo Santana, da Universidade Federal do Amazonas. Bom dia. Teus espectadores e agora sabendo os teus seguidores das redes sociais. É uma honra estar aqui para informar, socializar esse conhecimento que é tão importante de um fenômeno que ocorre já há muito tempo, reconhecido dentro da humanidade e que hoje tem uma forma de tratamento bem melhor, bem mais adequada e que as pessoas não precisam ficar estigmatizadas por serem portadores de epilepsia. Muita gente, a gente pode dizer que é julgado, digamos que socialmente por causa disso, né? Porque antigamente, quando não se tinha muita informação, quando não sabia que isso era algo da saúde mesmo e tudo mais, que existe uma teoria científica para justificar, tinha gente que era tido, inclusive, como justificativa a mitologia, enfim, tem toda aquela questão, né, de que a pessoa, de repente, está passando por um outro processo de encarnação, algumas pessoas envolvem religião, tem muitas coisas socialmente envolvidas nesse processo e as pessoas que não tinham, que sofriam disso já antigamente, mas que não faziam parte dessa geração, que já tem um pouco mais de informação, com certeza sofreram mais para passar por toda a situação. Sim, Isabelle, a importância de um programa como o seu, o Estilo de Vida, é exatamente isso, para desmistificar a epilepsia. A epilepsia, ela estigmatizava as pessoas, marcava as pessoas, rotulava as pessoas, até porque é uma doença que acomete o ser humano já de há muito. Há relatos bíblicos de pessoas que, como você disse, eram entendidas como estavam incorporando maus espíritos e que ainda hoje, em algumas situações, ainda são trazidos para o contexto atual. Isso não pode ser feito dessa maneira. A epilepsia é uma doença crônica que se manifesta por crises. Essas crises, elas podem ser e são controladas e a pessoa leva uma vida absolutamente normal, inclusive produtiva, sem necessidade de isolamento, nem do ponto de vista individual, nem do ponto de vista social. É uma doença de uma forma que pode ser socializada. Pessoas que têm crise, que tomam seus medicamentos, estão controladas, são produtivas, constituem famílias e têm um convívio normal. Isso é coisa do passado, realmente. Então nós podemos começar, inclusive, a partir daí. Significa que a pessoa que sofre disso precisa de controle, precisa de um equilíbrio. A gente pode dizer que essas pessoas, esses pacientes, podem perder o controle em algum momento e aí é nessa perda que acontece a crise. Ou a crise é caracterizada pela perda de controle? Como que acontece? Vamos só aproveitar e dar uma arrumada aí. Quando chama perda de controle, isso tem pode ter um significado equivocado. A pessoa que tem a epilepsia, primeiro que tudo, o que é epilepsia e como ela se manifesta? Ela pode se manifestar de diversas maneiras. A mais conhecida é aquela em que o indivíduo perde a consciência, não o controle, ele perde a consciência. É involuntário, né? É involuntário. Há uma descarga elétrica anormal, o indivíduo perde a consciência, essa é a mais famosa, a mais conhecida. E aí ele vai ao solo, ele cai ao solo, fica rígido e depois começa a apresentar movimentos repetidos, que nós chamamos clônicos. A fase da rigidez é tônica e a fase dos movimentos é a clônica. Ele não perde o controle, ele perde a consciência. Mas existem outras formas em que o indivíduo não perde a consciência, o indivíduo permanece acordado e apresenta alterações do olfato em crise, ele começa a sentir um cheiro de forma abrupta e esse cheiro que ele não consegue caracterizar desaparece, algum tremor involuntário que aparece e desaparece em um determinado segmento corporal, braço, perna, a crise de ausência, os professores precisam saber que ela existe. Muitos professores já conseguem reconhecer a crise de ausência no seu pequeno aluno. Por quê? Porque a crise de ausência, o indivíduo fica de pé e apenas é como se desligasse. É aquela criança que está na sala de aula, ela não apresenta nenhum movimento muscular, apenas se desliga, vou usar essa expressão, e depois liga. Ela fica inclusive com os olhos abertos,
ela nem em algum momento pode alterar a respiração sem que isso seja notado. E o que acontece com essa criança? Essa criança que sofre de crises de ausência, o médico antigo chamava de ausência exatamente por causa desse tipo de crise, que ela desliga, religa, e a criança perde aquela consciência por um tempo, por 30 segundos no máximo, e aí recupera. Quando ela recupera, ela não consegue mais compreender o que estava se passando, e ela passa a ser uma criança que tem baixo rendimento escolar. Então perceba você que isso aí sendo tratado adequadamente, sendo diagnosticado adequadamente, a criança pode, vai ter com certeza, como elas têm, após o tratamento, uma vida produtiva, que consegue acompanhar, acompanhar as aulas, sem ter nenhuma lacuna de aprendizado. Resumindo, existem várias formas de apresentação, todas as formas precisam ser tratadas e diagnosticadas por um médico, um profissional da área. Criança vai ter sua indicação primeira pelo pediatra, muitas vezes pelo professor, mas o profissional da área de neurologia deve ser sempre consultado para o adequado tratamento. E no caso, existe uma diferença entre crianças e adultos? Ou é mais comum em alguma faixa etária? Como que funciona o aparecimento dessa doença? Ela é uma doença, diria, democrática, do ponto de vista que ela tanto atinge todas as classes sociais, e ela não tem uma predileção por idade. Ela mais frequentemente se manifesta inicialmente na infância. Ela já começa os primeiros sintomas, na maioria das vezes, na infância, na dependência da causa, mas ela pode também se manifestar no adulto. Situações que podem aparecer, que podem ser causas de crises convulsivas de epilepsia no adulto. Uso de drogas, o alcoolismo crônico, os traumas, as doenças circulatórias, as doenças metabólicas podem desencadear convulsão. Então, veja você que a convulsão, rotulada ou não de epilepsia, ela tem várias causas que podem afetar diferentes faixas etárias e diferentes classes sociais. Vamos diferenciar, ou então entender um pouquinho melhor essa parte. A epilepsia, ela pode ser uma convulsão, a convulsão pode ser uma epilepsia, e nem toda epilepsia necessariamente apresenta convulsão. Seria mais ou menos isso. Ou não, uma está ligada à outra diretamente e você automaticamente tem uma se tiver a outra. É interessante a tua pergunta, porque demonstra uma dúvida que pode ser de todo mundo. Existem crises epiléticas que resultam na convulsão, e existem crises epiléticas que podem não resultar em propriamente uma convulsão. Então, no caso, uma não é necessariamente ligada à outra, elas né? estão ligadas, sim, estão ligadas. O que nós precisamos, acho que a profundidade o que está na essência da tua pergunta é causas de epilepsia. É possível ter convulsão sem ser epilético? Acho que é essa a pergunta que tu quer, a essência do critério. Sim, as crianças fazem convulsão febril. As crianças fazem convulsão febril. Os distúrbios hidroeletrolíticos, traduzindo para o teu público, desidratação, baixa de substâncias do tipo sódio plasmático, essas situações que são chamadas metabólicas, elas podem desencadear convulsão e o paciente não ser um epilético. A criança que tem crise febril, ela não pode ser rotulada de epilética. Aquele diabético que faz um distúrbio e faz uma convulsão, um distúrbio relacionado com os açúcares, ele não pode ser rotulado ainda de epilético, mas ele tem uma convulsão causada por um transtorno metabólico. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. A gente já está vendo que é bastante coisa que a gente tem para conversar hoje, né? E eu espero que você já esteja preparando todas as suas participações para mandar para a gente aqui. Se você tiver alguma dúvida, como eu, que estou tirando todas as minhas dúvidas aqui ao vivo junto com vocês também. Então, para ficar mais fácil para eu saber exatamente aquilo que você quer conhecer sobre o assunto, é só você mandar para o nosso WhatsApp, sem esquecer que 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. E a gente volta já já.